Bom dia, a paz de Jesus, o amor de Maria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, capítulo 18, do versículo 15 ao 20. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Se o teu irmão pecar contra ti, vai corrigi-lo, mas em particular, a sós contigo. Se ele te ouvir, tu ganhastes o teu irmão. Se ele não te ouvir, toma contigo mais uma ou duas pessoas, para que toda a questão seja dedicada sobre a palavra de duas ou três testemunhas. Se ele não vos der ouvido, dize-o à igreja. Se nem mesmo a igreja ele a ouvir, seja tratado como se fosse um pagão ou um pecador público. Em verdade eu vos digo, tudo o que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo o que desligardes da terra será desligado no céu. De novo eu vos digo, se dois de vós estiverem de acordo na terra, sobre qualquer coisa que quiserem pedir, isso vos será concedido por meu Pai que está no céu. Pois onde dois ou três estiverem reunidos em meu nome, eu estou ali no meio deles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, hoje a palavra foi muito reta para nós. E sempre assim, eu pego um direcionamento da igreja, né, junto com os padres. E hoje foi tão reta, assim, tão clara, né, para nós entendermos, que eu vou ler só do diário aqui. Hoje encontramos orientação sobre a correção fraterna. Ela brota do amor, do perdão e da sensibilidade para com o outro. Bem sabemos que os conflitos e ofensas destroem qualquer comunidade, seja família, trabalho ou igreja. Todas as desavenças podem ser superadas com a mudança de comportamento. É uma decisão pessoal. Então, diante desse discernimento, nós temos hoje o direcionamento do nosso lecto divino. O peso do seu proceder. Da onde que eu tirei essa frase, o peso do seu proceder? Sendo que ali falou do perdão, ali falou para nós, vamos lá, falou de nós, você lá corrigir o seu irmão, falou de você perdoar. Jesus começa falando para perdoar. Depois ele fala da correção. Depois ele vem e diz para nós sobre essa correção fraterna, os cuidados da correção. E aí depois ele vem e diz para nós o poder da oração unidos, né? Em duas, três pessoas. Irmãos, aqui está um direcionamento tão maravilhoso. Eu até coloquei aqui. A pergunta do nosso lecto divino é: como é o meu agir cristão diante do meu pecado e do pecado do meu irmão? E da minha família e por diante. Para que nós possamos entender o pecado, qual que é a situação de pecado e como que o nosso Deus, ele corrige, que a gente ouve dizer em castigo. Você já ouviu dizer em castigo? Então esse castigo que Deus deu lá nos profetas, diante dos profetas, qual que foi o mover de Deus para tudo isso? Então lá desde do paraíso, lá do momento da desobediência, Deus nos ama tanto que ele quer nos cuidar de uma forma como? Que nós chegamos até ele, até o céu, certo? Então é óbvio isso, é o entendimento. Deus quer eu e você com ele, mas ele nos dá a liberdade, como nós vimos no Café com Jesus, nos deu autoridade, né? Sobre aqui os animais, sobre tudo. E esse discernimento do que é bom para nós precisamos colocar em prática, o que nós vimos no Café com Jesus. Mas diante de tudo isso, tem aquelas pessoas, aqueles irmãos que não querem saber de Deus. Aqueles irmãos que negam a verdade, aqueles irmãos que desfazem da presença de Deus. E diante dessas pessoas começam a adorar outros deuses. E nós vimos na primeira leitura aqui em Ezequiel, capítulo 9, vamos pegar lá, para nós possamos entender. Ezequiel 9, aqui está dizendo para nós a primeira leitura, Ezequiel 9, do versículo 1 ao 7, do 10 até o 18, 22. Eu peguei aqui, irmãos, o versículo 6, do capítulo de Ezequiel. Ele vai nos dizer que Deus envia o profeta para que nós entendamos aqui. O povo dele, ele mandou sinalar na fronte com um sinal da cruz. Então, todavia,
detocar. Ele pede para exterminar aqueles homens e as mulheres, todo aquele povo que não quisesse ser assinalado na fronte por desobediência. E qual que era a desobediência deles? Vamos ler aqui no estudo bíblico o que significa, o porquê que está acontecendo isso, por que Deus permitiu tudo isso, que essas pessoas fossem aniquiladas naquela época. Aqui está dizendo castigo a Jerusalém, o título. Pecado, a explicação do estudo bíblico. Ezequiel é transportado em visão até o templo de Jerusalém, onde é forçado a presenciar 4 práticas idólatras, cuja gravidade vai aumentando. No templo introduzia uma estátua rival de um ídolo. Nas paredes existiam gravações de animais imundos, aos quais se rende o culto. A idolatria alcança as mulheres que choram diante de estátuas de Tamuz, antigo deus mesopotâmico. Por último, a adoração ao sol, outra forma de idolatria que consiste na adoração aos astros. Querido irmão, aqui está dizendo o que nós católicos muitas vezes somos acusados, não somos? Que somos idólatras, que nós fazemos isso, fazemos aquilo. Nós vimos a receber um ensinamento maravilhoso do nosso querido Frei Gilson, explicando certinho, que ele até falou, nós não fazemos isso. Nós não idolatramos pessoas. Ser santo, a imagem de um santo, a veneração é diferente de você se ajoelhar e chorar ali, dizer que aquele ali é Deus. Nós não fazemos isso. E aquele povo naquela época colocou outros no lugar de Deus. Que Deus, o agir de Deus, o mover de Deus. Então, Maria nos leva para Deus, os santos nos levam para Deus. De que forma? Exemplos de santidade. O exemplo ali, quando você olha para uma imagem, você olha para a imagem de Jesus, o verbo se fez carne, o nosso Deus habitou no meio de nós, então nós vemos a imagem de Deus. Hoje é totalmente diferente daquela época. E eles foram alertados para a mudança, eles foram avisados para a mudança. Deus avisou, colocou profetas. Esse povo teimoso, esse povo não obedecia, mas teve muitos que obedeceram. E esses foram assinalados, o sinal da cruz. Olha só o que diz Deus. Isso que eu quero que nós ouçamos. No versículo 10. Está bem, eu de minha parte não terei complacência, eu me mostrarei impiedoso, farei recair sobre a sua cabeça o peso do seu proceder. Irmão, Deus não está castigando, Ele está deixando nós livres. Você quis fazer algo de errado? Vai cair sobre você o peso do seu pecado. Agora, eu cometo o pecado e eu não quero ter as consequências. Eu cometo o ato de desobediência a Deus e não quero ter as consequências. Eu sou livre a isso. Mas agora, eis um detalhe muito importante para nós católicos, apostólicos, romanos. Todos os cristãos que acreditam que o verbo se fez carne, habitou no meio de nós, que nossa mãe Maria estava ali presente conosco. Por que eu fiz questão de fazer isso? Aqui nós estamos caminhando num caminho com Deus, mostrando para mim e para você o caminho da salvação. Aqui nós estamos tendo um proceder lá de antigamente, dos nossos antepassados, errado. Não cometemos isso. Não queremos cometer isso. Se você é um católico que você idolatra alguma coisa, coloca alguma coisa na frente de Deus, totalmente errado, como disse ali nosso querido irmão. Se eu ver um católico fazendo isso, eu vou chamar a atenção. Por quê? Porque nós não fazemos isso. Nós olhamos, tem uma imagem para nós venerarmos. E aquilo que for lá no altar é consagrado a Deus, é tudo de Deus, não é nosso. É tudo de Deus, a criação é de Deus, a criatura é de Deus, mas nós levamos a nossa adoração a Deus. Então, querido irmão, ao nosso Deus, ao nosso Senhor, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, em adoração a Ele, a primeira mulher que fez isso foi Maria. Adorou Ele no ventre, adorou Ele quando criança. Cada passo que Jesus deu, ela adorava. Ela foi a mãe do meu Senhor. Tá aí, irmãos, é isso que a Igreja Católica nos ensina. Ao proceder, ela intercedeu pelo povo. E eis aí tua mãe e filhos eis aí a tua mãe eis aí teus filhos. Ela estava junto com eles no cenáculo. Aí, irmãos, a Igreja Católica é ampla e ela vai nos dar muitos direcionamentos, muitas explicações básicas. Mas o centro de tudo é o nosso Deus, o único Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Que nós possamos entender isso, queridos irmãos, para que a gente dê continuidade agora na segunda palavrinha que diz assim: o peso do seu proceder, o perdão, a correção fraterna e o poder da oração em comunidade. Então nós vimos o porquê do proceder, o peso do seu proceder. Mas nós podemos mudar isso? Sim, irmãos. Essa é a graça que Deus nos deu. Ele já começa a nos dizer sobre perdão. Então, se, como nós rezamos o Pai Nosso,
Se eu quero que Deus me perdoe, primeiro eu tenho que perdoar também o meu irmão. Se eu não perdoo meu irmão, você quer que Deus te perdoe? O Pai Nosso diz isso. E aí, meu irmão, Jesus está corrigindo isso. Ele está dizendo, se o teu irmão pecar contra ti, vai corrigi-lo, mas em particular. Primeiramente, ele diz para nós, para a gente perdoar. E diante desse perdão, se tiver que falar alguma coisa, eu chamo a atenção na frente de todo mundo, eu caso briga, discórdia, não, eu vou lá em particular. Falo para ele a verdade, corrijo ele. Mas para isso, meu irmão, a gente tem que ter coragem. Então, quando a gente fofoca ou fala mal de alguém, é sinal que eu não tenho coragem de falar para a pessoa. E eu quero que aquela situação chegue até a pessoa. Mas aí é certo isso é errado? Porque dessa forma, talvez eu estou querendo que chegue um pensamento meu até aquela pessoa, que quando eu falo mal de alguém, porque eu sei que vai chegar até a pessoa. Quando o Satanás é assim, ele provoca. E o que leva isso? Briga, discórdia, morte, ira, raiva, desejo do mal. Aí vai por diante, pessoas desejando mal para os outros, indo em outros lugares aí e querendo a morte da pessoa, fazendo trabalhos, coisas ruins. E aí, meu irmão, é muita coisa ruim que cai em cima de uma situação. E Deus hoje está nos mostrando isso. A forma disso não acontecer é uma correção fraterna. Você vai lá, cria coragem. Primeira coisa, sozinho nós não somos capazes. Todo cristão tem que pedir o Espírito Santo. Se ouviu alguma coisa, teve uma discórdia na sua família, na sua casa, é difícil, a pessoa é nervosa, Espírito Santo me ajuda. Eu quero que chegue isso até lá, a pessoa, fiquei sabendo disso, a pessoa falou mal ali na hora, me xingou, eu fiquei nervoso, e eu vou lá conversar. Irmãos, isso é o melhor caminho. É difícil? É. Por isso Jesus disse que a porta da entrada do céu é estreita e apertadinha. E do caminho de Satanás é amplo. Por quê? Você deixa que a fofoca consuma, você deixa que o mal consuma, não tô nem aí, você não liga por irmão. Ele disse assim, vai lá, chama a atenção do teu irmão, não corrigiu? Chama outra pessoa, vai lá, mais uma vez, não corrigiu? Chama a igreja, não corrigiu? Aí ele se torna um pagão e o pecado dele público. Por quê? Por causa que daí sacode a poeira. E aí eu digo para o alcoolismo, para as drogas, para tudo que é situação, que nós saibamos discernir, irmãos, que nós saibamos acolher e direcionar. Eu fiz essa pergunta para mim, eu fiz essa pergunta diante do meu proceder. Como é o meu agir cristão diante do pecado e do pecado dos meus irmãos? Feche teus olhos agora e busque no teu coração como que você está procedendo de tudo que nós falamos aqui. Será que eu estou fazendo isso? Eu estou indo até o meu irmão e eu estou falando a verdade para ele quando tem alguma coisa que acontece? Aí vamos lá, dentro da casa, o seu esposo, a sua esposa, vamos conversar dentro de casa? Aí vamos lá, o seu filho, a sua filha, será que eu tenho uma correção individual com eles? Ou eu vou e falo xingando, brigando, murmurando, resmungando em voz alta? Isso é uma correção. Para mim já também. Eu já falo, irmãos. Eu coloquei aqui que eu preciso pedir perdão pelas vezes que eu deveria ter ficado calado quando alguém vem conversar algo ou vem fazer uma oração. Sabe, irmãos, porque às vezes acontece você querer dar exemplos de alguém que aconteceu ou um proceder e você sem perceber que foi uma pequena confissão, né? E aquelas pessoas, mesmo não falando o nome, você dá um exemplo que só a pessoa sabe. Isso pode ferir o coração da pessoa. O que fazer? Sempre perguntar se isso pode ou não ser falado. Tomemos cuidado com as palavras, né? Isso que Deus colocou no meu coração. Ir até o irmão e falar com ele sobre o assunto, ter coragem, né? Falo discernimento. Já chegou até meus ouvidos que uma vez uma pessoa falou mal de outra pessoa para mim. E eu sabia da história, eu sabia a verdade que essa pessoa tinha feito em oração. Na hora, eu querendo defender, porque eu sabia da verdade, eu pronunciei ali algumas palavras que somente a pessoa tinha falado comigo. Mas defendendo. O que aconteceu com tudo isso? A maldade do coração daquela pessoa que falou aquilo levou até os ouvidos daquela pessoa. Foi uma artimanha de Satanás, mas eu aprendi. E eu preciso falar com essa pessoa ainda porque não encontrei ela. Mas quando tiver oportunidade eu vou falar o que aconteceu, de que forma, né? Mas o Espírito Santo vai mostrar a verdade, né?
E é isso que nós temos que crer. Diante da maldade de Satanás, diante das artimanhas dele, você vê, irmãos, até nesses momentos, o agir de Satanás ele é muito forte, com a incredulidade, com a maldade dos homens. E aí eu digo para nós aqui, dentro da nossa casa, com a nossa família, eu coloquei também, na correção do meu filho, da minha filha, da minha esposa, minha correção, o individual é o melhor caminho. E isso dá o discernimento também para o esposo e para a esposa, diante da educação dos filhos, a unidade, o diálogo, o casal falar junto, e agora vem a terceira palavrinha, que é o poder da oração em comunidade. O poder da oração na Santa Missa. O poder da oração, queridos irmãos, quando nós pedimos a Santa Missa lá pela saúde de alguém. E aí eu vou dizer, o poder da oração de um pai e de uma mãe, se ajoelhar e rezar junto pela sua família. Então nós falamos aqui sobre o nosso proceder, que é muito perigoso, né, diante do que vem recair sobre nós, o perdão, a forma da correção fraterna e agora o poder da oração. Irmãos, quantas coisas maravilhosas que Deus nos coloca hoje para a nossa vida familiar, para a nossa vida em comunidade, para a nossa vida no trabalho, para o nosso agir como cristão. Que nós possamos buscar tudo isso agora, colocando a mão no teu coração. E eu como pai, e eu aqui como esposo, e eu como amigos, quantos irmãos, quantas situações. Eu quero começar aqui pedindo perdão a Deus pelas vezes que eu errei na correção de um irmão, que eu errei nas vezes de falar algo que eu não deveria ter falado. Mas, Senhor, tudo eu peço perdão. E eu acredito, meus irmãos, que diante do coração, diante da presença de um coração humilde, o nosso Deus, Ele se derrete a este coração humilde que se reconhece pecador, que se reconhece que cometeu erros e que quer mudar a sua vida. Quer mudar a sua vida unindo-se a Deus, unindo-se diante das falhas, diante dos erros, Senhor. Eu peço perdão. Diante das vezes que eu deixei de fazer essa correção corretamente, diante das vezes que eu deixei de corrigir corretamente meu filho, minha filha, com sabedoria e com esse entendimento. Diante das vezes, Senhor, que diante da minha comunidade eu ocasionei discussões, que eu ocasionei fofocas, diante da comunidade que eu ocasionei, Senhor, a discórdia. E também no meu trabalho, na minha vida particular, na minha família. Eu peço perdão pelos meus familiares também. Quantas vezes, Senhor, a fofoca foi um grande carro dentro das nossas famílias, da minha descendência, pessoas brigadas, meu Senhor, pessoas de mau humor um com os outros, pessoas que não olham mais hoje um para o outro porque falou mal e ficou sabendo. Perdão, queridos irmãos, se alguma vez saiu de minha boca esse proceder. Mas eu peço que diante disso, venha conversar, venha falar a verdade, porque a verdade cura e a verdade liberta. Satanás quer que nós mentimos para nós mesmos. Às vezes a gente nem sabe de uma história, porque chegou até os teus ouvidos de outra forma, uma forma maldosa. Quantas situações acontece isso, meus irmãos? Chega até ouvidos histórias que alguém falou, mas a pessoa não falou aquilo. Foi a forma que a outra pessoa levou para destruir aquela pessoa. Quanta maldade o Senhor me mostrando assim, no meio das famílias, no meio das amizades, por falta de a gente ter essa coragem de conversar e saber a verdade. Por isso, meu Deus, coloca a tua mão poderosa hoje sobre a correção fraterna. Coloca a tua mão poderosa hoje, Senhor, sobre o perdão. Coloca a tua mão poderosa hoje, Senhor, sobre todo esse mover que nós vimos hoje. E nós te pedimos, derrama a graça da oração em comunidade. Dai-nos essa graça, Senhor, para que a gente possa vencer todo o pecado e todo o mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ficou muito forte assim, irmãos, que quando a gente fala de perdão e de tantas coisas, é uma batalha muito grande. Até o momento de oração é forte, é pesado. Satanás não quer a reconciliação, não quer a unidade. Então reze por isso hoje.
Entre em oração, entre em combate. Se tiver alguma coisa que estiver indefinido no teu coração de alguém, sua casa, sua família, não permite que isso fique lá, enterrado, lá no fundo do teu coração. O Senhor me colocava isso, muitas pessoas enfermas por causa disso. Muitas famílias em desavenças por causa disso. Crie coragem. Peça o Espírito Santo. Tire a limpo tudo isso. Peça perdão, se humilhe. Mas é para a unidade dos seus. É para a verdade diante de Deus. Um coração assim, ele vai se humilhar, mas ele vai ser exaltado diante de Deus. Talvez você esteja até certo, meu irmão, isso que o Senhor me colocava. Mas você querendo tirar limpo toda essa situação. Você vai e conversa e fala, ó, chegou assim e eu quero encerrar aqui esse assunto. Eu quero novamente a unidade e que tudo isso acabe aqui. Encerremos isso. Por isso, querido irmão, que Deus abençoe seu dia. Nesse dia de tantas bênçãos e tantas graças, a unidade na oração. Peça oração. Converse com o irmão, reza por essa situação. Onde 1 ou 2 estiverem em meu nome reunido, tudo que você pedir será dado. Lógico, se for para o bem e para a graça do céu. Que Deus nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um grande abraço, irmãos.